já está difundida aí a informação em todos os jornais, em todos os veículos da grande mídia, de que o governo Bolsonaro, mesmo antes de tomar posse, ele é tão corrupto quanto todos os demais que o antecederam. O COAF tornou pública a informação de que identificou transações atípicas em uma conta corrente do assessor do filho do Bolsonaro. Isso é muito grave e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, então primeiro vamos saber o que é COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É um órgão do Poder Executivo do Governo Federal que foi criado no ano de 1998 durante o governo do comunista FHC. Ele tem a finalidade, pelo menos em tese, de disciplinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, principalmente aquelas que são relacionadas à lavagem de dinheiro. Esse órgão é até hoje, subordinado ao Ministério da Fazenda. Então, portanto, ele já foi subordinado nos últimos anos a criminosos que foram ministros da Fazenda, ex-ministros da Fazenda, como, por exemplo, Antônio Palocci, que foi preso, e também o Guido Mantega, também, que foi condenado pela Operação Lava Jato, também ex-presidiário. Bom, então esse órgão foi criado em 1998, portanto há 20 anos atrás, para denunciar movimentações financeiras suspeitas. A pergunta que não quer calar é a seguinte: onde estava o COAF nos últimos 15 anos? O COAF, por exemplo, não viu suspeita nenhuma nas movimentações milionárias e nas propinas que foram identificadas aí no Mensalão e, por exemplo, no Petrolão. Não viu também os milhões e milhões que circularam, por exemplo, nas contas correntes dos filhos do ex-presidente condenado que está preso, Lula. Não viu a farra de dinheiro público direcionada às contas correntes de tantos e tantos e tantos ladrões aí do erário público, né? A gente sabe muito bem que se dependêssemos do COAF, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a Operação Lava Jato, que simplesmente quebrou o sigilo fiscal dos criminosos investigados, nada, absolutamente nada, seria desvendado, nada seria revelado com relação a esses crimes. Pois então, infelizmente, nós temos que admitir que o COAF hoje é um órgão, entre tantos e tantos outros, que foram aparelhados pela esquerda, foram aparelhados pelo PT. É um órgão que hoje, infelizmente, serve aos crimes praticados pelo partido e, ao mesmo tempo, serve também para perseguir todos aqueles que se posicionam de forma diferente à ideologia que prega o partido. Pois então, vamos ao caso Bolsonaro. Investigaram a vida inteira do cara, há muitos anos, inclusive até a infância dele, tentaram revelar todo o seu passado e não encontraram absolutamente nada que pudesse abalar a sua conduta do ponto de vista da corrupção. E aí, no desespero, eles estão cometendo hoje um crime. Imagine que Bolsonaro anunciou, agora há poucos dias aí, há cerca de um mês mais ou menos, que o COAF vai deixar de ser um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e vai passar a ser subordinado diretamente ao Ministério da Justiça e vai ser comandado nada mais, nada menos que o juiz Sérgio Moro, que, querendo ou não, se tornou um símbolo do combate à corrupção no nosso país através da Operação Lava Jato. Isso aí é uma clara demonstração de que no próximo governo o combate à corrupção será um norte a ser perseguido, nunca ao contrário disso. O que fizeram foi um crime e foi um crime gravíssimo. Precisa de punição na medida em que quebraram o sigilo de um assessor, de um filho do presidente eleito, sem autorização da justiça, e ainda vazaram isso para a imprensa. Imagine vocês o seguinte: o PT emprestou bilhões e bilhões de reais através do BNDES, que é um banco público, e, no entanto, os brasileiros não têm o direito de saber em detalhes quais foram as empresas que se beneficiaram disso. Não sabe por quê? É uma verdadeira caixa preta, e isso ocorre apenas por causa de uma interpretação da legislação, que é a interpretação de que o sigilo fiscal ele deve ser preservado de acordo com o que está em tese na Constituição Federal, no seu artigo 5º. É uma interpretação da legislação e essa interpretação impede, por exemplo, que a gente saiba os bilhões e bilhões que foram emprestados e quais as empresas que se beneficiaram disso. Mas aí, sem autorização judicial, vem o servidor e vaza as informações do sigilo fiscal de uma relação que é uma relação até então
privada, uma relação privada. Então, no mais, aí o que a gente pode ver é que o próprio Bolsonaro ele já esclareceu o que aconteceu em relação ao depósito de sua conta com relação ao valor que foi depositado. Então, aí, segundo a explicação do próprio Bolsonaro, os 24 mil reais depositados na conta de sua esposa são referentes a 6 parcelas, na verdade 6 cheques de 4 mil reais que totalizam 24 mil reais. Segundo ele teria emprestado 40 mil reais para serem pagos em 10 parcelas de 4 mil, né? E aí o COAF identificou 6 dessas 10 parcelas. Mas a notícia aí coloca esses 24 mil reais para dar a impressão de que foi um cheque só. Também divulga a informação de que o assessor movimentou aí cerca de 1.200.000 reais. Mas não explica, por exemplo, que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, até porque ninguém pode ter a responsabilidade de ter um empregado, um amigo que tem uma quantia em sua conta e você possa responder por isso. E não explica também que este mesmo valor aí de 1.200.000, na verdade, que movimentou a conta do assessor do filho do Bolsonaro, ele corresponde a um período de cerca de quase 2 anos. Portanto, é um somatório de valores, não é, por exemplo, como se ele tivesse recebido um valor único de 1.200.000, né? Além disso, eu acho que perguntas que cabem muito claramente, que qualquer um se faria, é o seguinte: você já viu aí alguém ocultar, alguém que queira ocultar o dinheiro que seja de origem lícita ou que seja para esconder porque ninguém quer que veja e que faça isso através de um depósito, através de um cheque nominal? Sinceramente, não tem como você acreditar em uma narrativa como essa, a não ser que você seja realmente um imbecil. Essa é a grande realidade. Estamos diante de uma clara e mais uma entre tantas e tantas tentativas de desestabilizar o governo que ainda nem tomou posse. Então é isso, pessoal. Até a próxima.